Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Chakra Talk de número 163. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco nessa semana, nesse início de semana, onde nós estamos em continuidade a essa série A Vida na Vida. E o propósito desse podcast, o Chakra Talk, é justamente de refletir sobre a mensagem do domingo anterior para que você possa também fazer, usufruir desse material no seu grupo pequeno, para sua edificação pessoal. Então é uma alegria muito grande ter você aqui, você que é líder de grupo pequeno, você que participa dos nossos grupos pequenos, para você que acompanha o nosso podcast de outras cidades, você que é de outras igrejas, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, ok? E na edição de hoje do nosso Chakra Talk, eu tenho aqui comigo dois amigos da nossa equipe pastoral, pastor Tiago, tudo bem, Tiago? André, tudo bem, muito bom estar com você de novo aqui, e com o Paulo também. Paulo, nosso amigo, novo integrante da nossa equipe pastoral. Paulo, tudo bem com você? Tudo jóia, André, Thiago, muito bom estar aqui com vocês de novo. Que bom. Paulo não está na estreia do nosso podcast, já é a segunda participação, então aos poucos ele está aí lidando e logo ele vai conduzir também aqui o podcast, né? Certeza. Alegria ter Paulo aqui com na nossa equipe, no nosso time da equipe pastoral. Mas vamos lá, nós estamos nessa série de mensagens, A Vida na Vida, onde nós temos trabalhado alguns temas, algumas dinâmicas das nossas vidas e como que a ressurreição informa as nossas vidas em todas essas áreas, departamentos ou facetas da nossa existência, das nossas vidas. Então, ontem nós tivemos o tema Novos Valores, né? Com base em 1 Coríntios 8, capítulo 1 até 11, versículo 1. Né? Então, um dos encontros eu falei 2 capítulos, mas aí alguém me corrigiu, é 3 capítulos, né? Mas aqui o capítulo 11 inicia no versículo 1, aí é praticamente 2 capítulos, né, que a gente está trabalhando. Mas esse digamos assim, é um escopo, uma perícope grande, naturalmente. E o desafio que eu dei, então, nos encontros onde eu preguei, é que os líderes de grupos pequenos, eles vão cobrar, nos grupos pequenos, quem aqui leu, e vão fazer 3 estrelinhas na Bíblia para quem leu, né? Brincadeiras à parte, é uma forma é importante que você tenha esse acompanhamento, seja na sua devocional diária, seja no seu acompanhamento do grupo pequeno, dos textos em que a gente está abordando ao longo dessa série, justamente para que você também possa usufruir daquilo e ter uma maior compreensão dos pontos, da linha de raciocínio, né, que a gente vai seguindo. Então, assim, nós abordamos ontem sobre o tema novos valores. E como ponto de partida, na nossa reflexão, nós abordamos, e temos abordado, né, ao longo dessa série, que quando a gente fala da ressurreição, a ressurreição ela tem uma ação, um escopo da ação de Deus envolve toda a criação. Ou seja, a criação é plataforma do agir de Deus na história, não apenas o indivíduo, não apenas a alma do ser humano, né? Mas a criação, a renovação de toda a criação, a restauração de toda a criação. Mas a problemática que nós apresentamos ontem foi justamente o oposto. A problemática em quando nós fazemos uma leitura da nossa cultura, uma leitura da sociedade em que a gente vive, nós estamos inseridos dentro de um escopo, de uma estrutura de pensamento individualista, extremamente individualista. Então, Tiago, o que a gente pode refletir a respeito desse tema do individualismo, até que ponto tem o seu lado coerente, possível, até que lado isso vai contra essa dimensão de restauração de toda a criação de Deus? Bom, nós trouxemos essa problemática na mensagem que tivemos ao longo desse final de semana, e é interessante porque eu acho que é unânime afirmarmos que vivemos em uma cultura, principalmente ocidental, que ela é uma cultura individualista. Poucas pessoas acho que negarão isso, né? Até mesmo aqueles que eventualmente não professam a fé cristã vão afirmar também. Sim, né? eu entendo que sim. Mas o que a gente tentou fazer, mas de uma maneira, claro, muito rápida, né, foi mostrar como que o individualismo hoje ele é fruto de um processo longo e lento, filosófico e até teológico, que toma os últimos séculos,
quando o ponto de identidade e sentido da vida humana, que era mais externa do que interna, passa a ser apenas interna. Então, nós passamos a buscar sentido e a identidade apenas dentro de nós mesmos. E aí a gente cita aquela frase famosa do Descartes, que é penso, logo existo, que é uma outra tradução possível, e dizem que essa é a melhor, é penso, portanto sou. E ele fala essa frase em um contexto que ele está buscando o conhecimento absoluto, ou o conhecimento verdadeiro. Então ele está lutando com isso, pensando sobre isso, e a conclusão que ele chega é: o conhecimento absoluto, ou o conhecimento verdadeiro, é apenas de dentro de mim para fora. E a partir disso começa então uma revolução que a gente chama da revolução do self, e a gente entra e a gente chega, por exemplo, em momentos como o de hoje, né? Que a gente até citou nos encontros alguns, que uma pessoa que nasce e ela tem um órgão sexual masculino, ela está num corpo masculino, e ela se diz mulher, porque a realidade é criada a partir dela para o mundo e não do mundo para ela, né? É claro que existe um ponto da individualidade que é importante. Todos nós temos as nossas individualidades, Deus respeita isso e trata da nossa individualidade, mas individualidade é uma coisa, individualismo é outra coisa. Né? E essa é uma crise grande, e para terminar aqui, o problema é que esse modelo de vida individualista é um modelo que tem gerado danos muito cruéis para as pessoas ao redor dos individualistas e para as pessoas mesmos que são, ou as pessoas que são individualistas. Então, esse é uma crise atual e nós tentamos lidar com ela à luz desse bloco. É interessante, sabe, porque quando você fala dessa crise que a gente vive, porque até pouco tempo atrás, quem era o artista de TV? Esse é um lugar que eu percebo assim claramente essa dimensão do individualismo. Né? Quem era o artista de TV? Era aquele que sabia contar uma piada, era aquele que sabia cantar uma música, era aquele que tinha alguma forma de expressão de arte e sabia fazer. Hoje, o artista, o youtuber, por exemplo, há youtubers famosos, eu não sei o que eles fazem, de fato. Por exemplo, tem um rapaz que imita um jogador de futebol, o Caleri. Assim, é famoso, extremamente. Eu não sei o que ele faz. Muitos atores ou artistas, eles ganham assim com a sua imagem e assim eles usufruem daquilo, mas assim pergunto o que eles sabem fazer. É muito confuso, porque há uma ênfase muito mais no individualismo da pessoa do que naquilo que ela pode oferecer de contribuição para a sociedade, entendeu? É uma inversão de valores. A internet, eu estou pensando aqui no YouTube especificamente, ela tem gerado isso. Você ganha a partir do teu individualismo e não a partir daquilo que você pode fornecer da arte para o bem comum da sociedade, né? Há uma inversão de valores sutil até mesmo nessa expressão da arte. É interessante, né? E você, Paulo, o que você teria a dizer dentro desse tema do individualismo? Primeiro que foi muito abençoador aí o sermão de ontem, foi muito interessante. Por ser um tema que eu creio de extrema relevância para o contexto da igreja brasileira e igreja mundial. Acho que nós realmente vivemos uma era da individualização de todos os conceitos, né? Familiares. Então, eu tenho família para eu ser feliz. Eu tenho família para eu satisfazer os meus sonhos. Eu tenho filhos porque os meus amigos têm e eu quero ser, né, me realizar. Então, quando a gente começa a olhar para a sociedade, em todas as áreas, parece que o eu é o que predomina, né? Então, isso acaba sendo trazido para a igreja. E quando nós olhamos para os problemas da igreja no Novo Testamento, a maioria deles eram fruto de interpretações e desejos pessoais de um líder que motiva um grupo a seguir aquela determinada visão. Isso não é novo, isso infelizmente continua acontecendo. Muitas igrejas sofrem por visões pessoais mesmo. Eu quero impor a minha vontade, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, tentando trazer para a prática, né? Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. A igreja não decidiu por aquilo que eu achava melhor e as divisões começam a acontecer no nível macro, eclesiasticamente falando, numa igreja, até no nível micro, né? De relacionamentos interpessoais. Então, o egoísmo, né? A autossuficiência, ela
infelizmente impera, né, nos nossos dias. Não, se a pessoa diz que ela quer casar porque o outro casa, que ela quer ter filhos porque o outro tem filhos, até é um avanço, né? Porque hoje em dia é o oposto, né? A pessoa não quer ter filhos, Também. ela quer ter um pet porque dá menos trabalho, faz ali xixi uma hora ou outra, mas você limpa, não é como criança que tem que trocar fralda, acordar à noite, né? É uma outra dinâmica de pensamento, individualismo, mas que aborda, no fundo é o mesmo fio vermelho, né? É trazer o meu eu, os meus sentimentos, aquilo que me dá prazer como uma bússola que me orienta na vida. Então eu preciso me agarrar a algo, né? Eu preciso me agarrar a algo e aquilo que eu acho, os meus desejos, isso acaba sendo a bússola que controla a minha vida, né? Então, há um material aí que o Paulo também conhece de aconselhamento bíblico, né? Que é de confrontação. A vida de cristão é uma vida de confrontação com o meu ego, com o meu pecado, né? Então, nesse sentido, a nossa vida é de constante discernimento para entender até que ponto que nós não estamos nos abraçando a essa vida, essa cultura individualista, até que ponto isso é uma expressão da nossa individualidade, que como você falou, que é boa e sadia. E eu estou pensando aqui, André, ouvindo vocês, que talvez muitos dos problemas emocionais que as pessoas enfrentam hoje têm uma relação com essa visão de mundo. Né? Por que eu estou dizendo isso? A gente já ouviu, e também eu acredito que já falamos sobre isso, as pessoas de gerações mais recentes, elas têm posturas diferentes com relação ao trabalho, por exemplo, e são pessoas que têm uma estrutura emocional, parece um pouco mais frágil, né? Então você tem hoje um número enorme de pessoas com burnout, com depressão. E por que talvez isso tenha uma relação? Porque as gerações anteriores, elas entendiam que o mundo era dado a elas, a realidade é imposta e a gente tem que se adaptar a isso. As gerações mais novas, elas entendem que é possível criar um mundo a partir delas. Mas aí a conta não fecha, porque você pode tentar criar um mundo a partir de si mesmo, e quando você vai para o ambiente de trabalho, para o ambiente de estudo ou assim por diante, você tem que lidar com realidades que estão ali e são impostas, né? É como se fosse uma lei da física. Não adianta você falar, eu vou pular do prédio, eu vou voar. Não adianta, você vai cair. Isso é uma realidade imposta, né? E por não saber lidar com essa questão de que tem que enfrentar as coisas do jeito que são, e não adianta tentar criar um mundo à sua imagem e semelhança, as pessoas sucumbem emocionalmente, né? Então esse seria, eu acho que um efeito, um segundo efeito desse individualismo. Sim. E é por isso que as pessoas, e é interessante, né? E eu termino aqui essa fala minha. Por mais que busquem os prazeres pessoais, elas não são felizes. Esse é o conceito da própria escravidão. Você busca, né? Mas você está dando círculos e não encontra, né, o que quer. Então, ontem eu até dei um exemplo que, na verdade, é um exemplo de um tio meu. Né? Ele, no fim da vida, com um câncer já muito avançado, ele recebeu a visita do pastor dele em casa e teve uma pergunta mais ou menos orientada, né? Quando você olha para a tua história, né, o que te faz feliz? E ele falou, é ver meus filhos no mercado de trabalho, é ver meus netos sadios, né, saudáveis, é ver a construção e a dinâmica de família. E realmente, ele estava muito certo em relação a isso. Agora, se fizer a mesma pergunta, talvez para os netos deles, né, ou para os filhos, talvez a resposta seja outra. É a conquista profissional nesse ou naquele lugar. Né? Não é algo de fora, perceba que não é algo recebido, né? Mas é algo que eu conquistei, né? Então essa marca do orgulho que tem o individualismo, né? Mas quando a gente olha então assim para nossa história ou para pessoas ao nosso redor, né? Você conhece alguém ou existe alguma área na sua vida onde que você tem essa tendência de demonstrar esse individualismo, que às vezes você confunde o que é a sua característica, a sua individualidade, até que ponto isso é um individualismo, ou seja, o impacto dessa cultura nas nossas vidas. Você tem algum exemplo nesse sentido?
Bom, eu entendo que nós somos filhos do nosso tempo, não tem jeito. Não somos tábula rasa, né? Não, nós somos filhos do nosso tempo e nós somos influenciados pelo nosso tempo e pela nossa cultura. E a luta nossa por professar a fé em Jesus é realmente entender aquilo que, ok, isso tá tudo bem e isso não, né? Então, o que eu vejo em mim eu tenho a tendência de buscar o individualismo, eu tenho a tendência de ser guiado por interesses e desejos pessoais. Essa é a minha tendência. Tipo um carro desalinhado, se você solta o volante, ele vai para o lado que está desalinhado. Eu sei que se eu soltar o volante, eu vou para o lado dos desejos, dos interesses pessoais. Então, o que eu tenho que fazer é sempre ficar consciente disso e lutar com relação a isso. Né? Então, eu acho que eu não preciso apontar uma área ou outra, porque são todas. Senão a lista vai longe aqui, de cada um aqui. O Paulo vai lá. E a luta eu não sou diferente do Thiago. Eu entendo que, de fato, o individualismo, né, o egoísmo que se manifesta no individualismo é algo presente. E eu olho, quando eu cito alguma coisa, eu olho para a minha vida. Né? Eu tenho 3 filhos. Mas na prática eu não gostaria de chegar em casa e ter que dar atenção para os 3, de ter que ouvir como foi o dia dos 3. No fundo, no meu coração pecaminoso, eu queria sentar, eu queria ver um programa de esportes, eu queria saber do meu time, eu queria dormir. Eu não quero ter que ir lá e ver que o meu filho machucou o dedo e brincar com ele de luta. E eu vi a história das minhas filhas e da minha esposa. Então, eu vejo no dia a dia o quanto o meu coração ele me atrai para mim mesmo, né? E o quanto Jesus me amou a ponto de abrir mão do tempo, dos desejos dele por mim. Então, o desafio é até esse amor sacrificial que vocês citam, né, na mensagem. E, na prática é isso. Eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou dar atenção e vou dar o meu melhor. Eu vou pedir para Deus me ajudar a conseguir ouvir essa história, que às vezes para mim até, poxa, história de criança, de novo, brigou com o amiguinho no parque. Mas para ele é importante, né? Então, no meu coração não é diferente do Thiago nesse ponto, do Thiago. Interessante, eu estava num evento da escola da minha filha na sexta-feira e teve uma palestra com... Eu não sei o que é o profissional, ele é o responsável, o diretor de um material de ensino do currículo, do curso, não tenho detalhes, mas enfim, mas ele falou justamente sobre a dimensão das memórias afetivas, né? Memórias afetivas. Em determinado momento ele falou assim que tem pai e mãe que assim acham que vão construir as memórias afetivas boas e saudáveis no filho com a viagem internacional, com os grandes projetos, mas que no fundo é muito mais para ele mesmo, né? Quando, na verdade, o filho, o que o filho quer e lembra como memória sadia, quando ele subiu pela primeira vez no pé de goiaba, quando ele andou descalço na grama, não sei, enfim, sabe? São questões para nós muito mais ordinárias e que isso revela um pouco também desse nosso orgulho, desse nosso individualismo de queremos grandes empreendimentos enquanto pais, quando, na verdade, o que eles precisam é do básico. E interessante que naquela dinâmica... Aí as minhas filhas, elas trouxeram num envelope quais são as memórias delas, né? E uma delas me chamou muita atenção, porque foi o momento na praia. Então, quando ela estava na praia, algo que para mim, assim, não me cativa, assim, não é alguma coisa... Para muitas pessoas, eu gosto, mas assim, para mim é ok, a praia, ok. Né? Mas para ela, aquilo foi um momento assim, nossa... É a praia, a ponto de ela desenhar, porque ela não pode escrever, né? Ela desenhou a família do jeito dela na praia. Então percebam que construção de vida, gestão da vida, gestão familiar, a nossa tendência é muito mais o que Paulo falou, né? De querer o meu jeitinho, as minhas coisas, de não querer se preocupar com aquele problema familiar, porque a gente está cansado, né? Para mim, uma área que pega muito, sabe qual é? Eu sou uma pessoa muito sistemática, né? De planejamento. Então, assim, a família vai ter esse planejamento de passeio, nós vamos fazer esse planejamento da semana. E se a coisa sai da curva, daquilo que eu antecipei e eu planejei, assim, para que isso? Para que isso? E isso revela um pouco mais, assim, desse meu individualismo, que a minha agenda, ela não pode ser um Deus, né? Não pode ser um Deus para mim, né? Então, assim, eu acho que todos nós temos áreas na vida
em que esse individualismo ele vem à tona e às vezes a gente nem percebe isso, nem percebe, né? E a gente precisa ter isso em mente. Agora, como resposta a esse individualismo, Paulo apresenta ao longo desse capítulo 8 a 11 sobre uma outra direção de vida, um outro direcionamento de sabedoria bíblica, que a sabedoria bíblica traz para nós e que a gente traz nas nossas vidas. É claro que aqui está se tratando especificamente sobre a carne que era oferecida a ídolos. Esse era o problema. Mas o princípio que Paulo traz, o princípio de sabedoria, é de você ter uma liberdade responsável, justamente para que você saia desse teu individualismo e respeite a consciência fraca de irmãos, de irmãs que talvez tivessem dificuldades em ver aquela cena. Tiago, descreve um pouco mais esse contexto, o que está por detrás aqui de 1 Coríntios 8 a 11, para a gente entrar nessas implicações dos princípios aqui que Paulo traz. Bom, tentando ser breve, nós levantamos 3 problemas ao longo das mensagens, que são orgulho, individualismo e uma vida autocentrada. Uhum. O problema com Paulo não era a questão de comer carne sacrificada aos ídolos ou não. Esse era um tema quente para a igreja do primeiro século, como, por exemplo, talvez a questão de gênero seja para nós hoje. Você tem uma decisão do primeiro concílio da igreja que nos é apresentada em Atos capítulo 15, que é a orientação dos apóstolos e presbíteros para que os cristãos não comessem a carne, mas o problema central não é o consumo ou não da carne, mas é as consequências disso para as pessoas. Uhum. E a igreja dos Coríntios era uma igreja conhecida por um orgulho a respeito de um suposto conhecimento que eles teriam. Uhum. Né? E aí, com base nisso, eles dizem, nós conhecemos todas as coisas, então a gente faz o que a gente quer aqui. E eles também defendiam a liberdade que eles tinham para fazer as coisas. Então, nós somos livres para fazer. Mas eles não levavam as outras pessoas, aquelas que Paulo vai chamar de consciência fraca, não num modo pejorativo, não é isso que Paulo faz, mas que essas posturas trariam prejuízo para essas pessoas, né? Uhum. Então Paulo vai para o ponto central, eu acho, dizendo que eles vivem uma vida autocentrada. Claro que Paulo não usa essas palavras, isso aqui é nós que usamos. Exato, a nossa interpretação. Né? Mas aí eu acho que no capítulo 10, quando a gente pontua a questão da idolatria, imoralidade, obstinação e queixa, ali está o coração das coisas. Então, é interessante porque pensando lá no primeiro século, então alguém que se julgava mais maduro na fé, insistia que podia comer aquela carne, mesmo em detrimento de outra pessoa, porque ela era livre para isso. O que Paulo vai dizer é: você está sendo movida por uma idolatria, por um comportamento imoral e uma obstinação do coração. E aí eu acho que Paulo chega no ponto nevrálgico da questão, né? E que também se aplica hoje quando agimos do mesmo modo. Uhum. Então dá para dizer assim que como um dos pontos que nós abordamos tem a ver com essa chamada liberdade responsável, de eu agir de tal forma que não acuse a consciência do outro, né? Eu agir de tal forma que respeite os limites da minha liberdade, mas também que venha construir ou edificar o outro, né? Mas dá para dizer que existe um limite, assim, como a gente pode se direcionar de que existe um limite para essa minha liberdade e até que ponto começa a liberdade do outro? Até existe um ditado, né, que a minha liberdade ela vai até onde começa do outro, alguma coisa nesse sentido, né? Mas quando a gente fala da espiritualidade cristã, o que eu posso fazer que pode ferir o outro? Bom, achei que fosse fazer essa pergunta para o Paulo. Mas a primeira questão que é importante colocar é que o que Paulo ensina e o que nós falamos ontem não é que a gente deve fazer a vontade das outras pessoas. Exato. Não nos colocar debaixo do capricho das outras pessoas. Absolutamente não é isso que Paulo ensina. Senão a gente estoura. Senão não tem jeito. Até porque você fazer o bem para as outras pessoas, às vezes, é fazer o que elas não querem. Então, o primeiro isso não significa você fazer o que as pessoas querem, né? Agora, em segundo lugar, tem a ver com a caminhada dessa pessoa na fé. Então, como que uma atitude pode atrapalhar ou confundir, ou, na linguagem de Paulo, destruir
ou ser pedra de tropeço para essa pessoa, né? Fazer com que ela confunda algumas coisas, fazer que ela regrida na caminhada de fé dela. Ou seja, é você ter a percepção do que Deus está fazendo na vida daquela pessoa e você não atrapalhar, mas pelo contrário, contribuir ou, na palavra que nós usamos ontem, edificar a vida dessa pessoa. Então, eu acho que vai por esse caminho aí. Agora, como que a gente faz quando tem pessoas imaturas e que não conseguem lidar com algumas questões e nós somos pessoas mais maduras? É simples, a gente faz a mesma coisa que Jesus ele fez com a gente. Jesus nunca chamou a gente para onde ele estava. Jesus veio buscar a gente e nos conduzir numa maturidade. Então, aquelas pessoas que de fato são mais maduras na fé, não tem que ficar gritando para quem é mais imaturo, dizendo, vem para cá, aqui que é o lugar, é assim que se vive. Não, é você ir até onde essas pessoas estão, tomá-las pelas mãos e conduzir num processo de maturidade. Essa é a questão, um processo. É um processo e talvez as nossas ansiedades e agonias queiram fazer disso algo fast food, né? E você, Paulo, o que teria para dizer nesse ponto? Eu entendo que o próprio apóstolo Paulo, ele está dando esse passo que o Tiago citou, né? Nas epístolas dele, muitas vezes ele está fazendo isso, ele está indo até as visões distorcidas ou egoístas de uma comunidade e tentando trazê-los para a realidade, né? Então, ele não deixa a comunidade no próprio erro por pura piedade. Eles são ignorantes, eles não entenderam ainda, tadinho deles. Não, eu vou até lá e vou trazê-los. Vocês estão errando nisso, vocês não deviam estar agindo assim, né? Então, todas as vezes que a Bíblia fala que eu devo abrir mão de algo, é sempre pensando, geralmente, né, na consciência daquele que é mais novo na fé, ou daquele que às vezes é até um alvo evangelístico, né, para trazê-lo à fé. Agora, aquele que já deveria ser maduro na fé e continua com uma visão distorcida ou com uma visão errada, a Bíblia o exorta, a Bíblia corrige. Então, acho que o limite, até que ponto eu abro mão de uma liberdade individual, esse limite está muito relacionado com a pessoa a quem eu estou tentando ministrar. Uma pessoa nova na fé, então eu vou abrir mão desse direito para não chocá-la, não ser pedra de tropeço. É uma pessoa madura que já deveria ter entendido esse conceito, eu vou corrigi-la, que é o que Paulo está fazendo aqui na carta. Olha, a visão de vocês está errada, falta amor. Vocês têm conhecimento, mas não têm amor. Interessante. E essa falta de amor de vocês está atrapalhando o próximo, né? Então, com algumas pessoas ele tem mais paciência, com outras ele é um pouco mais firme, por amor, né? Eu até estou aqui pensando até numa outra dimensão, quando, por exemplo, nós vamos ao encontro de alguém, né? Há um caso agora pastoral muito em voga, onde que a esposa pediu, preciso que você converse com meu marido sobre aquela situação. Eu vou ao encontro. Cara, você está errando nisso e naquilo. Um novo contato, uma nova conversa, está acontecendo isso, aquilo, não é legal, aos olhos de Deus isso não é bom, aí você não percebe reação, eu tenho a liberdade de ir até um ponto, eu não posso forçar com que ele venha, então existe uma liberdade de ação, um raio de ação, e a partir disso eu percebo de que, olha, se eu abrir mão desse cuidado, desse contato, a minha consciência está tranquila no sentido de que todos os movimentos foram realizados, né? Então, existe essa dimensão de que nós somos cooperadores de Deus, mas quem edifica, quem constrói, quem converte corações, quem edifica corações é o próprio Deus, né? Então, nós não precisamos carregar um piano, um peso de uma ação que é do próprio Deus. Então, existe um movimento para o outro, né? E esse é o ponto que nós abordamos sobre a vida outro-centrada. Tenho certeza que nos grupos pequenos as pessoas têm exemplos de experiências que vivenciaram, onde criaram esse movimento para o outro e eventualmente mudanças não aconteceram, mas não é necessariamente uma culpa delas, mas é porque a pessoa não reagiu ao movimento, não entendeu aquilo como uma boa ação, etc. Então, assim, essa liberdade responsável ou ter esse ou aquele limite
não significa dizer de que assim, se algo não aconteceu, é um peso na consciência, eu vou conviver com aquela consciência, não. Mas eu acho que existe também um limite justamente dentro do que o Tiago está falando, né? Não significa fazer a vontade das pessoas, porque existem situações que a gente tem que falar justamente o contrário. Justamente o contrário. Então, se alguém vem me procurar para falar do cônjuge, tem essa ou aquela situação, é porque eu tenho que falar algo. Né? Eu falo, claro, a gente fala pastoralmente, mas as pessoas também têm suas amizades, os grupos pequenos também ocorre esse cuidado, o pastoreio. Há situações onde que nós somos voz de Deus justamente para falar aquilo que a pessoa não deve fazer. Cara, essa tua construção de agenda tá ferindo a tua dinâmica familiar. Esse tipo de perfil é flertar com o adultério e assim por diante. Então, são ações e decisões que a pessoa precisa tomar justamente para ganhar uma nova postura. E novos valores é justamente isso, né? Entender que também o nosso raio de ação ele vai até um ponto com a consciência tranquila, mas de que se não houve ação, assim, deixar os cuidados de Deus, né? Deus é Deus. Eu sempre me abracei a esse dizer de que Deus é Deus, isso me basta, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, existe esse limite de raio, de alcance, né? Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é se há um exemplo na vida de vocês onde vocês exerceram também essa liberdade responsável. Essa é uma pergunta que veio até aqui mesmo no Instagram. Pessoa anônima está aqui. Você tem um exemplo onde você exerceu essa liberdade responsável? Tiago, por que tá rindo, Tiago? Porque eu conheço esse anônimo. Quis pegar no teu pé, então, aqui. Posso citar aqui? Claro. Desculpa. Deixar você pensar no teu exemplo. Tenho exemplos pessoais, mas até enquanto você estava falando, eu me lembro do próprio apóstolo Paulo, né? No capítulo 9, ele está dando um exemplo da vida dele. Né? Uhum. Ele diz ali claramente que ele tinha todo o direito de receber salário da comunidade, receber um sustento da comunidade, mas ele decidiu abrir mão de receber deles, daquela comunidade. Né? De outras ele recebia. E na outra carta que nós temos dele aqui, no caso, na nossa segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele deixa claro por que ele abre mão de receber. Ele abre mão de receber porque eles estavam acusando ele de um monte de mentiras, né? Alguns acusando que ele só queria o dinheiro da comunidade. Então, ele faz uso da liberdade dele e ele dá esse exemplo no capítulo 9. Eu tinha todo o direito, mas eu abro mão desse direito por amor a vocês, por amor ao evangelho, por amor à minha consciência. Porque eu não quero ser tentado a ficar apegado ao recurso. Mas de outras comunidades ele recebe. Então, parece que ele está fazendo esse trabalho que você está falando. Com esse grupo aqui eu vou trabalhar assim. A minha consciência está tranquila que de vocês eu não recebi. Estou ensinando na prática para vocês o quanto eu posso abrir mão dos meus direitos, né? Por amor a vocês. E na outra carta o problema continua. Eles continuam falando mal de Paulo, né? E ele não muda o discurso com eles nesse sentido. Eu conheci um senhor que abriu mão de uma herança para não causar intriga ali na discussão familiar, porque se achava o que é justo, não é, ainda não tenho conhecimento, mas o fato é que ele abriu mão de uma parte ali da herança justamente para não causar maiores desavenças. Depois descobriu que, pelo menos naquela parte de terra, havia muitas dificuldades, havia crises judiciais que ocorriam ali, que ele não iria usufruir daquilo de qualquer forma em vida, de tão... qual é a palavra mesmo que se diz quando está num imbróglio? É um imbróglio judicial muito grande que havia ali, né? Então, assim, ele não iria usufruir. Então, mas a consciência dele estava tranquila. Só que, claro, isso é um exemplo macro. Existem exemplos micros, né? Talvez exista uma discussão de trabalho onde você abre mão de ter a voz da razão para que justamente uma construção mais saudável ocorra no ambiente de trabalho e assim por diante, né? Então existem situações onde você abre mão do seu direito, que é mais ou menos, né, um exemplo que eu trouxe ontem foi daqueles 2 pilotos, né, que eles sacrificaram sua vida para que o avião não caísse num vilarejo, né? Então, claro, é um exemplo macro, mas que ilustra bem o que é esse tal trem de liberdade responsável. Assim, isso pode ser muito florido na teoria,
Mas na prática significa abrir mão de coisas que eu quero, que eu desejo, em prol até de mim mesmo, mas em prol da minha família, em prol do outro, em prol de um ambiente de trabalho e assim por diante, né? Quando eu era jovem, ali nos meus... Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Então ali com os meus 16 para 17, eu lembro que eu tinha um cabelo um pouco mais comprido. Aí eu cheguei num ambiente de trabalho novo, assim, aí o meu chefe falou assim, olha, eu não gosto desse teu cabelo. E para você trabalhar aqui, eu acho que você deveria cortar esse cabelo, sabe? Não era alguém nos nossos moldes de falar assim, era um cristão, assim. Não era alguém que iria me demitir por causa dessa ou daquela postura, entendeu? Desde que eu trabalhasse de forma ética, de forma coerente. Mas assim, eu fiquei tão comovido pelo amor que ele teve para comigo, assim, que eu quase raspei na máquina zero, assim, de tamanha forma como ele, assim, me constrangiu com aquilo, né? Então, assim, em respeito a um ambiente de trabalho que era sério, em respeito à liderança dele, né? Então eu me coloquei em submissão àquilo, sendo um jovem, que assim é a fase, né? O jovem tem essa fase do cabelo comprido, isso e aquilo, né? Uhum. Então, assim, eu tinha liberdade de fazer aquilo, mas abri mão. E sim, se eu olho para trás, e aí? Que diferença fez aquilo? Não fez diferença. No momento fez diferença, mas se eu permanecesse naquela postura, talvez seria diferente, né? Não sei, vocês têm alguma dinâmica nesse sentido? Algum exemplo? Contar uma história minha agora, falei de Paulo, né? No ministério, eu acho que na vida pastoral, uma das coisas que, pelo menos nós mais fazemos, é abrir mão de opinião em prol do todo, para manter unida a liderança da igreja, para caminhar junto, né? Às vezes tem convicções, assim, eu acho que vai ser muito melhor ir por esse caminho, mas a maioria quer ir para cá, então vamos junto. Mas eu lembro de uma situação onde, no ministério, no passado, numa igreja onde eu pastoreei, eu particularmente gosto muito de tatuagem. Tem uma só, mas eu queria muito fazer outra tatuagem. Já estava com o desenho pronto, era muito bonito. Não ia ficar todo maloqueiro, assim, mas eu gosto, cara, eu curto. É uma arte, né? É uma arte, eu acho. Eu encaro assim. Mas não era o símbolo do Palmeiras, não, né? Não posso dizer. Não, minha esposa não deixaria. A única coisa que ela não permite é o símbolo do Palmeiras. Era o nome dela, né? A foto dela. Não, brincadeira. Mas eu queria muito fazer e a comunidade que eu pastoreava, ela havia sido doutrinada e ensinada por muitas gerações que tatuagem é pecado, tatuagem é do diabo. Então, assim, apesar de eu já ter ensinado biblicamente que não havia nada daquilo, eu decidi abrir mão do meu direito de fazer uma tatuagem a mais, por amor àqueles irmãos, porque eu entendia que muitos deles se ofenderiam, ficariam chateados por terem sido criados numa geração onde realmente isso era abominável. Então isso foi algo que me marcou muito. Hoje eu já não tenho mais vontade de fazer, né? Já passou, mas isso há 10 anos atrás era algo que eu queria muito, já tinha tudo planejado, mas em cima da hora eu achei melhor recuar por amor ali a alguns irmãos que eu queria que continuassem me ouvindo com carinho, né? Interessante, é um ótimo exemplo, porque em outras palavras a pergunta é, se Paulo lidou com esse tema no âmbito da carne que era oferecida a ídolos, o que seria então essa carne oferecida a ídolos hoje? Esse é um exemplo da tatuagem. Que outros exemplos que a gente pode trazer em se tratando de abrir mão de direitos, por assim dizer, ou de vontades pessoais pelo outro? Bom, eu passei por uma situação semelhante ao do Paulo. Eu não sou um cara assim fascinado por tatuagem, mas eu sempre quis fazer colocando os pezinhos dos meninos, né? Um de um lado, um do outro. O pezinho que sai lá na carteirinha, né? Mas eu nunca fiz porque eu também era pastor de uma igreja de pessoas mais velhas e isso geraria um problema e isso que o Paulo falou, né? Elas poderiam deixar de ouvir o ensino a partir de mim mesmo por causa disso. Então eu não fiz. Hoje eu não faço também por causa dos meninos, eles não gostam. Ele fala, quando eu passo perto de uma loja de tatuagem, eu falo, papai vai fazer uma lá, pode? Eles, não. Mas uma coisa que eu também costumo fazer é assim, eu bebo muito pouco, eu bebo muito espaçado, mas eu gosto de tomar cerveja de vez em quando, mas aquelas mais específicas, né? Para sentir a cerveja
Artesanal? Artesanal, cerveja australiana, cerveja sueca, cerveja norueguesa e tal. Mas eu sempre procuro evitar fazer isso em público. Por quê? Porque tem pessoas que não vão conseguir compreender isso. Então, quando eu faço isso, eu tomo junto com a minha esposa, que também toma muito pouco. Então, uma garrafinha pequena basta para nós. Mas eu faço pensando nas pessoas. Eu teria a liberdade de fazer. Nunca me embriaguei, nunca tive problemas conjugais, por bebida. Nunca tive e nunca terei. Então, eu tenho a liberdade para fazer isso. Mas eu não faço porque algumas pessoas podem não compreender. E não vale a pena. Porque se eu mantenho isso, é uma idolatria no meu coração que emerge. Né? É interessante. Eu acho que esse é um tema muito pertinente. E eu não sei qual que é o histórico de caminhada pastoral que vocês tiveram em lidar com esses problemas de alcoolismo ou drogadição com pessoas, né? Mas pelo menos lá em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, isso é muito forte. Mas assim, muito forte mesmo. E igrejas do interior, elas assim não conseguem se sustentar somente com os dízimos e ofertas, então elas têm eventualmente uma vez por ano uma festa, que é praticamente a festa da cidade, né? E cá lá existe cerveja ou bebida alcoólica sendo vendida, né? Então, na igreja onde eu fiz o estágio, que eu até trouxe a ilustração ontem, é interessante porque o pastor que fazia a minha mentoria, ele comprou uma, entre aspas, briga com o conselho da igreja, onde ele disse assim, a partir do ano que vem, nós não teremos mais a venda de bebida alcoólica na festa da igreja. Então, assim, vai ser uma confraternização bonita, nós vamos vender churrasco, vamos ter bolo, vai ter isso, aquilo, mas nós não teremos mais bebida alcoólica. E é claro que isso trouxe brigas, é claro que isso trouxe pessoas que não gostaram, né? Mas qual que foi a estratégia dele? Não eram poucas as vezes em que nós tínhamos que realizar algum sepultamento, algum funeral, um ofício fúnebre de pessoas que morreram em virtude do alcoolismo ou acidentadas porque elas foram alcoolizadas. E todas as vezes em que isso acontecia, ele retornava para o conselho e falava, nós perdemos esse irmão, essa irmã, isso é muito triste para nós estamos em luto, mas uma coisa é certa, nós não contribuímos com a morte dessa pessoa. Nós não contribuímos como igreja. Nós amamos ela. Fizemos justamente o oposto. Demos a oportunidade de estar em confraternização e não oferecemos algo que a escraviza, né? Então, assim, até mesmo na minha família isso era algo muito pesado, muito forte relacionado ao alcoolismo, né? Então, estar num ambiente bebendo de uma forma sociável, né? Com pessoas ao redor que passavam por aquela situação de luto, então isso é uma ofensa muito grande do contexto onde eu vim, né? Então é muito comum você ver cristãos indo justamente para o outro extremo, não, beber é pecado, né? Justamente por causa desse ambiente ou nesse contexto, né, onde é tão forte essa questão da dimensão do alcoolismo, mas é claro, existem outras dimensões, né, que a gente poderia citar, como abrir mão, né, mas para efeitos de edificação do outro. Então, eu gosto muito aqui quando Paulo fala em 1 Coríntios 10, né, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E é interessante porque, no fundo, as pessoas elas querem a pergunta do pode ou não pode. Eu posso fazer isso ou eu não posso fazer aquilo? Então, há pessoas que eventualmente perguntam, fazer esse ou aquela dinâmica, aquela terapia oriental, ou eu não sei, assim, não me vem exemplos agora à mente. Yoga, meditação. Exato, eu posso ou não posso fazer isso? A pergunta não é a resposta não é o pode ou não pode, a resposta é por quê? O que palavra e sacramento já não trazem para você que esses recursos te oferecem? O que palavra e sacramento não traz em termos de ação de Deus, de edificação na sua vida pessoal, que esses recursos eles vão oferecer que Deus não ofereça? Entende? Parece que a nossa mente ela sempre não pode ou não pode, mas o que Paulo está falando aqui é o convite à reflexão. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tá, agora, nesse ponto que é a minha dúvida,
ok, é permitido, mas convém. As pessoas querem respostas prontas quando o nosso convite é justamente a reflexão. Não sei se vocês concordam comigo em relação a isso. Sim, André. E tem um irmão nosso que é pastor também, se eu não me engano, ele trabalha numa igreja presbiteriana em São Paulo, que é o David Hacker, o Haker. Ele trabalha muito com questão de sexualidade e coisas assim. E ele diz assim, olha, quando você for pecar, faz um exercício antes. É bem simples e é tranquilo. Você vai pecar, você fala assim, Senhor Jesus, dá uma licencinha aqui agora, porque eu vou fazer um negócio ali que me dá um prazer que a tua presença não me dá. Que a tua palavra não me concede. Aí você vai. Eu quero ver se você vai. Entendeu? Porque quando a gente toma esses caminhos, a gente está dizendo, Deus, você não basta para mim. Eu preciso de mais. Então, quando a gente teima, por exemplo, em comer a carne sacrificada aos ídolos, ou fazer uma tatuagem, ou beber em público de modo que possa gerar problemas para as pessoas, nós estamos dizendo para Deus, Deus, você não é suficiente, eu preciso fazer a tatuagem. Você não é suficiente, eu preciso beber em público, eu preciso beber mais. Você não é... E aí é um problema de idolatria. Por isso que eu gosto muito do texto, quando Paulo vai mais fundo, ele diz assim, ó, o problema de vocês não é comer carne ou não. O problema de vocês é a idolatria no coração de vocês que os move a tratorar as pessoas que podem serem prejudicadas por isso. É uma pergunta, eu acho que a palavra-chave que você trouxe é a suficiência de Deus. Até que ponto eu entendo a suficiência de Deus? Se eu entendo a suficiência de Deus, de que Ele, na sua graça, através da palavra e sacramento, me alimenta, me edifica, então isso é a suficiência de Deus. Se eu tenho dificuldades com isso, isso gera idolatria e assim por diante. Então a suficiência de Deus é... E para você, Paulo, o que eu acho que além dessa questão da compreensão da suficiência de Deus, eu percebo que há muita dificuldade por parte da igreja, no geral, de entender o que é a liberdade de Cristo. Porque muitas pessoas elas fazem mau uso dessa liberdade, imitar né? Cristo, o que é isso aí, por exemplo? Sim, tentar obedecer a Deus naquilo que convém, né? Eu lembro de uma frase que para mim define bem essa ideia da liberdade, até do que é imitar a Cristo. O professor Carlos Oswaldo, né, já falecido, que foi reitor muitos anos ali do Palavra da Vida, ele assim, costumeiramente, frequentemente dizia para nós, enquanto alunos, né, que a liberdade cristã não é fazer o que bem entender. Liberdade cristã é entender o bem e o fazer. Então nós temos essa ideia de que eu sou livre. Eu me lembro até de um exemplo de uma garota que ia para a faculdade comigo e ela era crente. E uma vez ela voltando assim, eu não era crente, e voltando da faculdade, ela estava assim completamente dominada pela bebida, alcoolizada. E eu estava preocupado com ela, porque ela ia chegar da faculdade e ainda ia para uma festa. Eu, olhando para ela, falei, cara, vão abusar dessa menina nessa festa, né? E aí eu tentando dialogar com ela, eu falei, olha, melhor você não ir, cuidado, tal, vamos parar na tua casa. E ela, não, eu vou parar na festa. Aí eu tentei apelar para ela. Falei, mas você não é crente? Crente não pode fazer isso que você está fazendo, né? E ela me respondeu isso, ela falou, tudo me é permitido. Isso marcou a minha vida, sabe? Pô, cara, ser crente é poder fazer qualquer coisa, sabe? Depois eu... Ela só falou meio versículo. Exato. Mas eu vejo que é uma compreensão, infelizmente, uma má compreensão por parte de muitos, né? Eu sou livre para ser feliz, eu sou livre para sentir amor, eu sou livre para ser amado. Então, a teologia liberal vai nesse meio. Exato. Então eu já ouvi assim discursos de liberdade pelo evangelho que eu penso assim, esse conceito de liberdade não é o mesmo que Paulo defende aqui. Mas que penetra e que entra em muitas igrejas tradicionais, teologia tradicional. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, hoje em dia, não são doutrinadas só pela igreja, mas são doutrinadas pelo coach, são doutrinadas né, por aqueles que querem também, muitas vezes, aflorar o ego delas, para que elas se sintam bem e que eles continuem mantendo o seu público, né, o seu nicho de trabalho. E vai sempre no ego, né, sempre naquilo que vai dar prazer, que vai dar satisfação para a pessoa. Eu gosto bastante, André, de maneira bem rápida, sobre esse conceito de liberdade que a gente tem, que é como o Paulo trouxe, né? Para a nossa cultura, liberdade é você fazer o que você quiser. Mas isso, na perspectiva cristã, é um caminho de escravidão, porque você se torna escravo do seu humor, dos seus desejos, né? Dos sentimentos. Então, biblicamente falando,
liberdade é você viver para aquilo para o qual você foi criado. Ou seja, você viver para o seu telos. Então, você não pode pegar uma chaleira e tentar fazer uma ligação com ela. Você não vai ligar para ninguém com a chaleira. Por quê? A chaleira foi feita para um fim. E nós, humanos, somos feitos para um fim. E o pecado, ele é sempre um ato desumanizador. Ele desumaniza quem faz, quem comete e também quem sofre com o pecado. Porque nós somos criados para sermos não deuses, que foi o erro dos nossos primeiros pais lá no jardim, mas não também bestas, animais, mas seres humanos. E o ser humano que a gente deve ter como modelo, e aí responde a sua pergunta para o Paolo, é o Deus homem. Por isso que é importante para nós. O nosso Deus encarnou. Então, ele é Deus homem. Então, ele é um ser humano também. Por isso, a gente deve imitar Jesus, porque nós somos criados para sermos humanos. Isso é ser livre. Não, na medida que você fala, eu até estava aqui refletindo numa linha de raciocínio, porque se a nossa liberdade é viver aquilo pela qual Deus nos criou, nesse design inteligente, o que o pecado faz é justamente querer viver uma vida da qual eu não fui desenhado. Né? Eu começo a sentir inveja daqueles que eu gostaria de ter essa ou aquela habilidade ou característica. Nas redes sociais eu materializo uma vida da qual não é real, da qual eu não de fato vivo no dia a dia e assim por diante. Então perceba como o pecado ele desvirtua até mesmo a questão da imagem. Sim, né? Porque quando a gente aprende o que é pecado nas escolas bíblicas dominical, o que a gente aprende? Pecado é o que da palavra grega, né? Hamartia. Errar o alvo. Errar o alvo. Assim. Só que você já se perguntou qual alvo é esse que a gente erra quando peca? O alvo é esse, é ser um ser humano. Fomos criados para sermos seres humanos à imagem e à semelhança de Deus. Esse é o nosso alvo. Então, quando a gente mente, quando a gente adultera, quando a gente inveja, são todos atos desumanizantes. Sim. Todo pecado, ele desumaniza a gente. Agora, Jesus é aquele que veio restaurar a humanidade. Ele que trouxe o exemplo do que é ser o ser ser humano. humano. Exatamente. O ser humano perfeito. Agora, é claro que nós, nas nossas imperfeições, nós não conseguimos ser perfeitos, né? Por isso a graça. Por isso o amor. Por isso ele veio não só viver entre nós, mas morrer e ressuscitar. Se fez pecado por nós. Né? Então Exatamente. essa fala de Paulo, aqui já é 2 Coríntios, né? Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Né? Então isso é muito forte, porque ele não apenas foi o exemplo de ser humano perfeito, mas ele na cruz, né, ele também assume essa culpa nossa. Então acho que é muito interessante a forma como o pecado desvirtua também o conceito de liberdade. Senão a gente confunde liberdade muito mais numa dimensão social, ideológica, a libertinagem, né, que daí seria o termo alternativo para isso, né? É a libertinagem, mas assim, novamente, eu já ouvi assim compreensões de liberdade dependendo do círculo teológico que você circula, onde que para mim isso não é liberdade nenhuma, isso é uma libertinagem, é o pecado pintado de Bíblia. Eu já tive a experiência, mais de uma vez, de conversar com pessoas que entenderam a liberdade, que é fazer o que elas queriam, e elas fizeram. E depois de anos vivendo essa vida, você conversa com elas e a constatação delas é: eu me tornei escravo. Escravo da bebida, escravo das drogas, escravos de uma sexualidade pecaminosa. Então é um caminho de escravidão esse aí. Interessante. A gente já está chegando aqui no nosso fim dessa edição do podcast Chácara Talk. Eu gostaria de perguntar, Paolo, Tiago, se tem uma palavra aí de encerramento dessa temática de novos valores a partir da ressurreição. Há alguma questão final para que a gente possa compartilhar com o pessoal e assim eles possam também trabalhar nos grupos pequenos? Eu entendo que a parte do processo de restauração que Deus começou e está operando em nós é reconstruir a nossa imagem conforme a imagem de Cristo, né? Romanos 8, 28 e 29. Então, o propósito de Deus, o alvo final de Deus é que cada um de nós possamos ser iguais a Jesus. Então, entendo que o projeto de Deus e o processo de Deus para nós envolve a permissão e a atuação de cada um
em reconstruir a nossa imagem conforme a imagem dele, ou ser imitador dele. E aí, na prática, eu vejo que isso envolve algumas áreas, né? Além do que vocês citaram, que é ter os nossos pensamentos submetidos aos pensamentos dele, é pensar como ele pensa, né? Por isso eu tenho a mente de Cristo. Então, antes eu pensava de um jeito, o egoísmo predominava, o meu prazer predominava. Agora eu posso pensar como Cristo pensa, eu posso pensar no outro, eu posso pensar na vontade de Deus. E por falar em vontade, não apenas os meus pensamentos estão sendo redimidos, mas os meus sentimentos estão sendo redimidos também. Então eu posso aprender agora a amar como Deus amou, a amar de modo altruísta, a detestar aquilo que Deus detesta, o sofrimento, a injustiça, o pecado. Geralmente eu detesto que as pessoas falem mal de mim. Isso me magoa, né? Mas eu não fico tão magoado quando eu vejo uma pessoa sofrendo na rua. Então, os meus sentimentos estão sendo lapidados e a minha vontade também, que vocês citam esse texto na mensagem, né? Quando Jesus deixa claro que a vontade dele não necessariamente era passar pela cruz, mas ele submete a vontade dele à vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, que naquele momento a vontade dele não era mais morrer na cruz, passar pelo sofrimento, mas a tua vontade. Então, ter a nossa imagem redimida, a de Cristo, ser cada vez mais parecido com Ele, é permitir esse processo de ter os meus pensamentos transformados, ter os meus sentimentos transformados e as minhas vontades. O que Deus deseja? O que Ele gostaria que eu desejasse? Então, talvez é buscar mais isso, né? Aprender a pensar como Ele, sentir como Ele e desejar aquilo que Ele deseja para mim e que gostaria que eu mesmo buscasse e desejasse. Muito bom, muito bom. E você, Tiago? Eu fico com o segundo ponto do nosso para refletir e praticar, que nós trouxemos ontem, que é responsabilize-se pelo outro. Porque a nossa fé é uma fé que exige uma relação com o outro, não só com Deus. Então, Jesus fala que se você estiver levando uma oferta ao altar, você lembrar que tem problema com alguém, você deixa a sua oferta ao altar, vai se reconciliar e depois volta. O que ele está dizendo é, se você apresenta a sua oferta tretado, digamos assim, não vai funcionar. E quando Jesus foi perguntado qual que é o primeiro ou o maior dos mandamentos, essa é a palavra que usam, ele diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, citando o Shema, né? Mas ele cola junto desse dizendo, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não é possível amar a Deus desse jeito sem amar o próximo. E aí você tem João falando sobre isso na Bíblia, como é que você vai amar a Deus se você não vê, se você não ama o seu próximo que você vê. E a gente vive num mundo em que as pessoas elas se responsabilizam só por si mesmas, quando muito, né? Mas eu acho que a gente precisa mudar a nossa perspectiva de olhar para os outros como responsáveis por eles. E aqui eu não estou dizendo de família, por exemplo. Pais são responsáveis por filhos, é lógico. Filhos que são mais velhos por pais. Mas eu estou dizendo aqueles que não são tão próximos nossos assim, né? De você olhar para um colega de trabalho e se sentir responsável, não no sentido de sentir culpa, essas coisas, mas de olhar essa pessoa diferente, sabe? Com empatia, né? Esse final de semana aconteceu um negócio com uma pessoa de um grupo pequeno, vou contar bem rapidinho. Ela passando por uma ponte, tinha um cara tentando assim, ameaçando pular, na Dom Pedro. Olha só. E eu achei interessante porque ao invés dela, ela tava de carro, ela errou o caminho e ela passou por lá. Ao invés dela passar rápido e falar assim, o problema é deles pular daí. Não, ela parou, ela ficou 2h30, conversou com o cara, participou, porque ela chegou no começo. Ficou orando pelo cara, compartilhou no grupo pequeno para o grupo pequeno orasse e ficou 2h30 lá. Nossa. Quem tem 2h30 hoje? Nossa. Ela ficou 2h30 lá. E eu depois, aí, bombeiro, todo aquele movimento, o cara saiu porque ele tinha o relacionamento dele tinha sido rompido. A outra pessoa rompeu com ele, né? E aí ele saiu. E aí eu fiquei pensando, essa é uma pessoa que se responsabilizou por ele. Nunca tinha visto na vida. E ficou lá. E ela ficou bem, assim, afetada por aquilo, né? Depois eu orei com ela, tudo. Eu fiquei pensando nisso. Responsabilize-se pelo outro. Até aquela ponte, você falando isso, aquela ponte em São Francisco, na Califórnia, que é linda, maravilhosa, enorme, é um símbolo de suicídio aquela ponte. Sim, existe até um documentário sobre isso. Mas é interessante a forma, assim, 2h30, né? 2h30, ela jogou a agenda dela pro alto. Exato. Isso me fez lembrar aqui de uma frase que, para minha surpresa, né, o pastor Tiago utilizou aqui um slide em Barão com uma citação assim de alguém. Como é o nome do pai mesmo?
Como é o nome do pai? É o pai Lutero, né? Não. O pai é O pai da frase. É o pai da... Não, mas é que todo pai tem um filho. Não, né? Quem é o filho? Você está falando do Simba, do pai. É o pai. É o grande Lutero. É o grande Lutero. Brincadeiras à parte, mas ele tem uma frase que ilustra bem, né? Um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é servo de todas as coisas e está sujeito a todos. Parece um jogo de palavras, mas é muito importante essa frase, né? Quando diz que nós somos livres de todas as coisas, é que o pecado não mais tem poder sobre nós. Então, não há governo, não há autoridade, não há potestade que vai fazer com que essa dignidade mude, de que eu e você somos filhos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, como consequência disto, um cristão é servidor ou é servo de todas as coisas e está sujeito a todos, a ponto de jogar minha agenda para o ar e ficar 2h30 na conversa, orando por uma pessoa para que ali ela não cometa um suicídio. Então, isso é o tipo de ser servo do outro, né? E é isso o resumo da ópera, né? Que a reflexão desse domingo anterior trouxe ou apresentou, de ter uma vida outro-centrada, de uma vida que faça uso de uma liberdade responsável, que faça uso de um amor que edifica, que constrói o outro. Então, agora que nessa semana você possa utilizar de todo esse material, também desse conteúdo do podcast no seu grupo pequeno, na sua edificação pessoal. E eu quero também convidar você a estar presente nesse próximo final de semana, quando nós daremos a sequência a essa série de mensagens, A Vida na Vida. Então eu quero ver você no sábado, às 18 horas no Espaço Paineiras, às 9, 11 e 19 horas no domingo, também no Espaço Paineiras, ou aqui em Barão, no domingo, às 9 horas. Então, que você tenha uma abençoada semana sobre a graça e o direcionamento de Deus. Tchau, tchau.